Olá, costureira, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje você vai aprender todo o passo a passo de como costurar a sua saia pluma, que é essa saia maravilhosa que eu estou utilizando aqui. Vamos juntas? Se você não me conhece, eu sou a Cris Mesquita, sou professora de modelagem e costura e eu te apresento todo esse universo maravilhoso da modelagem e da costura e como é que você pode fazer as suas próprias peças. A nossa saia pluma faz parte da minha coleção de moldes prontos, onde você pode encontrar lá na minha loja de moldes, que eu vou colocar aqui o link na descrição. Você vai encontrar por lá tanto essa modelagem quanto várias outras disponíveis por lá. E você pode comprar um tamanho específico ou a grade completa que vai englobar todos os tamanhos disponíveis para aquela peça que você estiver comprando. E quando você realizar a compra do seu molde, você vai estar recebendo um e-mail com um PDF onde você vai poder baixar e imprimir o seu molde. Se você não conseguir acessar por meio do e-mail, você pode acessar diretamente pelo nosso site. Você vai ter criado ali no momento da compra um login com senha, então é só você usar esses dados para poder acessar a sua conta e lá você vai encontrar todos os moldes que comprar lá no nosso site. Então, depois que você tiver com o seu arquivo, é só você baixar e imprimir, ele vai estar no formato A4. E nesse material em PDF, você vai ter todas as informações sobre detalhes da peça, sequência de montagem, tabela de medidas e, o mais importante de tudo, a modelagem em si da sua peça. E a modelagem ela vai precisar ser montada, certo? Vai ser mais ou menos ali um quebra-cabeça. Se você ainda não sabe como montar um molde digital, eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo um link com uma aula exclusiva onde eu te ensino todo o passo a passo de como é que funciona essa lógica de montar as suas peças ali, montar a sua modelagem. Então, se você ainda não sabe, para essa aula, vai lá, aprende como fazer isso, para assim você já estar com o seu molde pronto e conseguimos assim dar prosseguimento com a nossa aula. Mas antes de irmos para a nossa aula em si, eu preciso dar aqui algumas informações e mostrar alguns detalhes especiais da nossa saia, para assim você saber o que você vai estar aprendendo durante a nossa aula. Então vamos começar mostrando todos os detalhes da nossa peça. Então vamos começar aqui pela parte de cima. Primeiro nós temos aqui esse cos, que ele vai ser um cos anatômico, que ele é um cos inteiro, ele não vai ter recorte em nenhuma parte, tá bom? Aqui na frente nós vamos ter o fechamento com botão e teremos essa braguilha aqui na frente com o zíper, você podendo trabalhar tanto com o zíper comum quanto com o zíper invisível. Eu decidi colocar passadores na minha saia, lembrando que esses passadores eles são opcionais. Caso você não queira colocar passadores, você pode também ficar à vontade para fazer sem. Além disso, aqui na lateral nós temos esse bolso, sim, teremos bolso, mas ele é um bolso invisível, tanto que você praticamente não consegue ver. E além disso, a nossa saia ela possui recortes verticais aqui, formando toda essa roda aqui na parte de baixo. Mas se, por exemplo, Cris, eu não quero minha saia tão rodada, eu posso fazer alguma alteração? Claro que pode. Você vai perceber que tanto a parte da frente quanto a parte das costas, ela vai ser composta por 4 partes. Então, temos uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, são 4 recortes que vão compor tanto a frente quanto as costas. E eles vão ser mais estreitos aqui e vão abrindo ali embaixo. Então, você pode sim afinar, tá? Deixar mais estreita a parte de baixo para poder ficar com menos roda na sua saia. Então, você pode ficar à vontade com relação a esse ponto de vista. E com relação ao comprimento, também você pode fazer a saia mais curta, como você pode fazê-la um pouquinho mais longa, tá? Como você preferir. E a parte da frente e a parte das costas são exatamente iguais. Você vai perceber que no seu molde, o mesmo molde que vale para a frente, vale para a parte das costas. Então, vai ficar bem tranquilinho nesse assunto. E eu quero mostrar para vocês que nós também trabalhamos aqui, ó, com pespontos na nossa peça todinha aqui nos recortes. Lembrando que os pespontos, eles também são opcionais, mas eu acho que dá todo um charme a mais à nossa peça. E falando um pouco sobre o tecido, para essa saia eu utilizei o tencel, mas vocês vão ver que na aula eu vou estar trabalhando com outro tecido, que foi uma outra versão, que será essa daqui, que é um crepe de malha, que ficou com um caimento bem diferente, ela é bem mais molinha, mais fluida do que o outro, mas as duas versões ficaram muito legais. Eu fiz para poder fazer primeiro um teste, então eu vou mostrar para vocês como é que fica em duas propostas completamente diferentes de tecidos. Esse aqui tem muito mais elastano e o outro é muito mais pesado. Vou colocar outra aqui por cima para vocês verem. Inclusive também a verdinha eu fiz ela um pouquinho mais comprida do que essa daqui. Essa daqui está no tamanho original. Então vocês podem ver que
que são caimentos diferentes, mas que as duas ficaram igualmente bonitas. Mas agora, falando de tecidos e aviamentos que você vai precisar para fazer a sua saia, lá no seu material em PDF também vai ter uma lista do que você vai precisar. Mas explicando sobre tecidos, você vai precisar de 2 metros de tecido para fazer a sua saia, e essa saia ela não vai forro. Por conta da braguilha, trabalhar com forros em saias assim ficam muito mais complicados. Então, por isso, escolha tecidos que não sejam transparentes e nem muito finos. Se você trabalhar com tecidos assim, vai dificultar muito o seu trabalho. Então, escolha tecidos que sejam um pouco mais encorpados e também que não sejam transparentes. Então, opções de tecido seriam o linho, o tencel, crepe de malha, o próprio crepe amanda, o crepe alfaiataria também seria uma boa opção, uma sarja leve, uma gabardine, um linho misto mais pesado. Então, esses tipos de tecido ficam muito bem para fazer a sua saia. Então, você vai precisar, como eu falei, de 2 metros de tecido e, além disso, você vai precisar de entretela para entretelar todo o seu cos. E a entretela que eu estou utilizando aqui foi a entretela de malha, mas você pode trabalhar tanto com a entretela de algodão, quanto a entretela também ali de TNT, como você preferir. Lembrando que tudo vai mudar muito a questão da estruturação do seu cos. Quanto mais grosso o seu entretela, mais grosso também vai ficar o seu cos. Então, para mim, a entretela de malha é perfeita e você vai utilizar em torno de 30 a 40 centímetros de entretela. Além disso, você vai precisar de um botão grande aqui na frente. Eu estou utilizando aqui um botão de 20, um botão encapado de número 22. E além disso, você vai precisar também de um zíper aqui de 20 centímetros. Ele pode ser tanto um zíper comum como um zíper invisível, mas o comum ele é mais indicado para esse modelinho. Então, agora que vocês já viram aqui todos os detalhes sobre a peça e sobre os aviamentos, materiais que vocês vão precisar para fazer a sua saia, eu quero falar para vocês aqui um detalhe específico sobre o cos. Como vocês viram, eu fiz 2 saias, tanto a no tencel quanto essa aqui no crepe de malha. Então, eu quero mostrar para vocês aqui quais são as opções que você pode estar escolhendo para fazer aí o seu cos. E eu quero mostrar para vocês aqui as 2 versões de saias que eu fiz, tá? Elas são exatamente iguais. O que vai mudar é só a proposta de tecidos. Essa daqui eu fiz ela com tencel e essa outra daqui eu fiz com crepe de malha. Esse daqui com crepe de malha, ele tem muito elastano, esse tecido tem muito elastano. Já o tencel, ele não tem elastano nenhum, é uma fibra natural, então ela é muito mais estável. Então assim, a questão de caimento, as duas ficaram muito bonitas. Mas para o tecido de tencel, a saia ficou mais estruturada do que com esse de crepe de malha. E a questão de acabamento, eu acho que ficou mais bonito com esse aqui, mas é bom para vocês entenderem 2 propostas diferentes. E além disso, nós vamos perceber aqui uma diferença no cos. Vou mostrar para vocês qual que é essa diferença. Então, você pode ver que ao levantar aqui, ó, o meu cos, ele vai parar justamente no final aqui, ó, do meu pertingal. Ficou assim o final do meu cos, tá? Já nessa outra proposta aqui, eu fiz um cos interno alongado, tá? Por quê? Porque assim eu acho que ele dá um pouquinho mais de estrutura. Se você quiser, você pode colocar um colchete aqui ou um outro botão pra ficar assim. Então, você vai ter essas 2 opções de propostas de cos. Você pode deixar o cos mais curto assim ou mais alongado, tá bom? Na modelagem que você vai receber, vai estar com esse cos alongado. Se você quiser fazer assim, é só você, depois se você aplicar o cos, você vir aqui e recortar, tá bom? Então, eu quero que vocês tenham esses 2 pontos de vistas aqui, para vocês decidirem qual vai ser o tipo de cos que você prefere, qual que você quer trabalhar. Agora que vocês já viram todos os detalhes, já estão preparadas para fazer a sua saia, já pega aí essa modelagem, separa o seu tecido e vamos para a parte prática dessa aula, onde você vai aprender todo o passo a passo de como cortar, costurar e finalizar a sua saia pluma e estar ao final com ela prontinha. E lembra de sempre compartilhar comigo as suas criações, porque eu gosto muito de ver. Então eu vou colocar aqui embaixo, caso você não me siga no Instagram, eu vou colocar aqui meu arroba para você postar lá, para poder assim acompanhar a sua evolução, que eu fico muito feliz de ver as criações de vocês. E não basta pedir, mas lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, nenhum molde novo que sair por aqui. Aproveitem bastante essa aula e se tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Beijos e aproveitem a aula. Quando você estiver com o seu molde pronto, todo recortado, você vai ter as seguintes partes. Vamos ter a lateral, o centro,
o nosso cos, que será um cos anatômico. Vamos ter o pertingal, a braguilha e o nosso bolso. E aí você talvez esteja se perguntando, ah, Cris, mas cadê a parte da frente, parte das costas? Então, o que acontece? Nessa modelagem específica dessa saia, tanto a parte da frente como a parte das costas vão ser exatamente iguais. Então, você vai poder ver que no seu molde, na parte do centro, vai estar lá, ó, frente e costas. E por isso, nós vamos cortar 4 vezes no tecido. O mesmo vai se repetir na parte da lateral, tá? Vai servir tanto para a frente quanto para as costas e nós vamos cortar 4 vezes no tecido. O nosso cos vai ser um cos inteiro, tá bom? Um cos anatômico, que eu gosto muito dessa curvatura, que eu acho que ele veste muito bem no corpo. E vamos ter o nosso bolso, que vamos ter um bolso invisível na lateral, então vamos cortar também 4 vezes no tecido. E para fazer a nossa braguilha, que é aquele fechamento com zíper no centro da frente, vamos ter tanto a parte da braguilha quanto a parte do pertingal. Então, são essas 6 partes que compõem a nossa saia pluma, tá bom? Então, vou agora pegar o nosso tecido para cortarmos juntas aqui. E para essa saia, eu vou estar utilizando hoje esse crepe de malha. Eu já tenho esse crepe de malha já há muito tempo guardado aqui e eu quero usá-lo para fazer essa saia, porque vai ficar super legal o caimento. Mas vocês já viram lá que eu fiz ela também no pincel e ficou super legal. Mas vão aqui algumas dicas. Não procure trabalhar com tecidos transparentes. Por quê? Porque essa vai ser uma saia que nós não vamos colocar forro. Então, não é legal trabalhar com tecido muito transparente. Só se você quiser usar com anágua. Se sim, você pode trabalhar com tecido mais transparente. Mas se não, pode pegar um tecido que seja mais grossinho, tá? Que vai ficar super legal. Já deixei ali uma lista também quais são as opções de tecido que você pode estar trabalhando. E para fazer essa saia, você vai estar precisando de 2 metros de tecido para fazer essa saia. E como que nós vamos posicionar aqui os nossos moldes? Geralmente, né, quando eu estou aqui com o meu tecido, eu sempre dobro, né, orelha com orelha. Daria pra fazer assim? Daria. Só que eu vou explicar pra vocês por que eu não vou fazer assim. Deixa eu dobrar aqui, né, no jeito, por assim dizer, convencional. Por que eu dobro assim? E eu vou posicionar aqui, ó, parte da frente e a parte das costas. Como é uma saia que ela vai ter esses recortes, né, uma saia em nesga, quando a gente posiciona assim, vocês estão vendo que a gente acaba perdendo esse lado e esse lado de cá e nada se encaixa muito bem. Então, por conta disso, eu preferi cortar de uma outra forma que eu vou conseguir aproveitar melhor os meus espaços. E não podemos cortar o nosso molde assim, tá? Você tem que respeitar o posicionamento que nós temos aqui, ó, do fio reto. Então, ele precisa ficar assim, ó, em pé. Então, por causa disso, eu vou estar dobrando o meu tecido ao contrário, dobrando ele, ó, no comprimento, em vez de ser na largura. Por quê? Porque assim eu vou estar conseguindo posicionar todo o meu molde, vocês vão ver. Perfeito. Então, assim, ó, com o meu tecido dobrado assim, ó, no comprimento, eu tenho agora a largura total do meu tecido. Então, eu consigo posicionar agora todas as minhas partes aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, pra cortar centro. Depois eu vou vir aqui, ó, do lado, cortando a lateral. E eu vou repetir depois, cortando o centro e a lateral de novo. Então, ali as outras partes que sobrarem, eu vou encaixar o meu cos e no restinho eu vou colocar o bolso, tudo direitinho. Vamos fazendo aqui passo a passo para mostrar para vocês, tá? Então, ó, vai ser muito importante que você confira se o posicionamento do seu fio reto está correto. Como você vai fazer isso? Você vai precisar pegar uma fita métrica e você vai ver que vai ter uma linha aqui no seu molde onde está determinado onde é o fio reto, né? Então, você vai pegar na primeira extremidade dele aqui, ó, e você vai até a orelha do seu tecido. Aqui no meu caso deu 19 centímetros. Quando eu vir aqui embaixo, tem que dar essa mesma medida. Tá vendo que não deu? Então, isso quer dizer que meu molde preciso ajustar um pouquinho. Colocar ele um pouquinho mais pra cá. E eu venho novamente aqui, tem que dar a mesma medida. Agora deu, bateu direitinho. E batendo agora a medida, eu posso vir aqui, ó, alfinetando. Porque agora eu tenho certeza que o meu molde está posicionado no fio reto. Então, é muito importante que você faça esse processo aqui nessa saia, tá? Beleza, posicionei aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, com a parte lateral e vou colocar aqui, ó. Você pode colocar rente que a gente já vai aproveitar
o mesmo corte. Você só vem aqui, ó, confirmando novamente aqui, ó, com fio reto. Você vai ver aqui até a orelha. O meu aqui deu 50,5 e aqui em cima, ó, deu exatamente igual. Então, quer dizer que esse meu molde tá certo, né? Que já que eu tô me basando por ele. Aí, tá vendo? Quando a gente faz assim, a gente consegue aproveitar bem esses encaixes. Pra ficar tudo na diagonal certinho. Então, você vem aqui, ó, posicionando o seu molde. Ah, e agora eu lembrei pra você conferir se o seu molde está do tamanho certinho, né? Esse quadrado que eu boto aqui justamente serve para ver se a impressão ficou boa, se diminuiu um pouco, tá? Então, ele serve para você fazer aí essa conferência. Beleza, então já posicionei aqui, eu já tenho centro e lateral. Então, eu posso vir aqui, ó, recortando tudo em volta. E aí também, se você quiser fazer a sua saia mais curta, você pode cortar aqui, tá bom? O comprimento que você quiser. Ou se você quiser ela maior, você também pode crescer a sua saia. Pode ficar bem à vontade nesse aspecto. Beleza, então já cortei aqui, mas lembra que eu falei pra vocês que nós vamos precisar cortar 4 vezes, porque vamos usar o mesmo molde pra frente e pras costas? Então, eu não vou nem tirar aqui, eu vou só colocar aqui do lado, vou puxar o meu tecido aqui pro lado e vou vir posicionando novamente as duas peças. Já aproveitando, ó, o mesmo recorte. E, ó, a gente já utiliza aqui, e esse espaço que sobra aqui do lado é onde nós vamos posicionar o nosso cos, vamos cortar os bolsos e as outras partes que são menorzinhas, tá vendo? Então, assim a gente consegue otimizar muito melhor e gastar menos tecidos. Por isso que eu gosto de cortar com o tecido assim, dobrado no comprimento, tá bom? Então, agora eu vou vir aqui, ó, recortando essas duas partes aqui novamente. Perfeito. Na parte da saia, da estrutura da saia já está pronta, já está cortada. E você vai verificar que aqui na parte da lateral, aqui na lateral mesmo, você vai ver que tem 2 piques. Esses piques representam aonde estará posicionado o nosso bolso. Então, é muito importante que você corte esses piques, você faça a marcação do pique. Então, você vai vir aqui, ó, onde está esses tracinhos e vai cortar. Fazer um pique aqui e um outro pique aqui. E eu vou reservar, e eu te aconselho a reservar com o molde já, porque como eles são muito parecidos, é muito fácil a gente se enganar o que é lateral e o que é centro, tá? Então, vou reservar com o molde que vai me ajudar na hora de montar as peças. Então, agora eu vou terminar de costurar o que está faltando aqui, que vai ser o meu cos e os meus bolsos. O bolso, coloca bastante alfinete, porque quando na hora de a gente cortar, às vezes é muito fácil que o tecido se movimente, e aí algumas partes o cos fique mais fino, outras partes o cos fique mais largo, então é importante fazer esse processo. E aqui também na parte do cos, você vai perceber que aqui embaixo nós temos também um outro tracinho, que significa um outro pique. Você vai marcar esse pique, tá bom? E nós vamos cortar aqui agora o bolso. O bolso, já vou tentar cortar os 4 de uma vez só, porque nós vamos precisar de 4 bolsos, né? 4 partes do bolso, para um lado e pro outro. Então, já vou colocar aqui e já cortar os 4 de uma vez só, para já
otimizar aqui o processo. Beleza, então bolsos cortados. Agora só falta a gente cortar o pertingal e a braguilha. E aí, desses aqui, você vai precisar cortar um de cada só, tá? Então, vou pegar só um lado aqui do tecido para poder cortar aqui, ó, o pertingal e a braguilha. Então, já temos aqui, ó, pertingal e braguilha recortados. E agora vai algo opcional, que é os passadores. Se você quiser colocar passadores na sua saia, você vai precisar cortar uma tira de 4 centímetros, tá? Lembrando que os passadores, eles não são obrigatórios. Então, se você não quiser colocar na sua saia, não precisa, tá? Mas eu acho que dá um charmezinho a mais, assim, combina com o estilo da saia, né? Então, por isso eu vou vir aqui, ó, cortando uma tira de 4 centímetros. Então, você pode pegar aqui a fita métrica, ó, pra marcar esses 4 centímetros e vir aqui, ó, recortando. E aí, eu cortei ela com 4 centímetros de largura e o comprimento aqui, ó, cortei com 60 centímetros, mas é muito, não precisa ser tanto assim não, mas a gente deixa ele guardado. Então, esse restinho que sobrou a gente pode guardar pra fazer os botões, né, que nossa saia vai ter um abotoamento, se você for fazer com o botão encapado. E agora, a última parte, que é muito importante aqui na hora do corte, que é o nosso entretela. Nós vamos precisar, sim, entretelar o nosso cos. Gente, cos não é opcional você entretelar ou não, tá? O que é questão de gosto é você escolher qual vai ser a entretela que você vai estar trabalhando. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a entretela de malha. É a minha preferida, assim, sabe? Então, eu vou estar trabalhando com entretela de malha. Mas se você quiser trabalhar com entretela de algodão, entretela de tecido, para ter um cos um pouco mais estruturado, você pode também. Mas eu gosto de ter um cos mais leve, tá? Então, por isso que eu vou estar trabalhando com a minha entretela de malha, porque justamente é a proposta de entretela, assim, que eu gosto. Tá? Mas como eu falei, você pode escolher a sua. Então, eu vou cortar 2 vezes aqui na entretela. É só você cortar exatamente do mesmo tamanho da peça aqui que você já cortou. Perfeito, então eu já cortei uma entretela, vou vir aqui cortar outra. Eu faço assim pra economizar a entretela, tá, gente? Mas se vocês quiserem já dobrar o tecido e cortar de uma vez só, pode também. Prontinho, agora sim, entretela cortada e todo o processo de corte da nossa saia pluma já está finalizado. Vamos agora organizar tudo para começarmos a costurar a nossa saia. Quem tá ansiosa, animada para fazer a sua? Então, saia toda cortada, agora nós vamos para o processo de costura e montagem da nossa saia pluma. E eu vou começar montando a parte principal da saia, né? Que vai ser aqui a parte do centro e da lateral da saia. Como eu falei pra vocês, frente e costas vão ser exatamente iguais. Então, eu vou primeiro montar um e depois montar o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui, ó, pegar 2 partes do centro, tá? E vou reservar as outras 2 aqui. E vou fazer a mesma coisa com a lateral. Vou deixar aqui, ó, 2 aqui e vou reservar essa outra parte aqui. Aqui no centro, tanto faz se for esse lado ou esse lado aqui, pra você escolher como sendo realmente o centro da sua saia, tá? Não importa se vai ser esse lado ou esse, porque eles são exatamente iguais. Então, eu vou colocar como que aqui, ó, fosse o meu centro. Então, eu vou estar unindo primeiro o centro aqui da minha saia. E é muito importante que você alfinete bem direitinho e na hora de costurar, costure com bastante paciência e calma. Por quê? Porque como essa saia tá cortada assim, na diagonal assim, onde está o recorte vai ter viés. Então, ele vai ser uma parte do tecido que estica um pouco mais. Então, é bom você alfinetar para quando você costurar não ficar uma parte maior, outra parte menor, tá bom?
Então, beleza, eu vou pegar aqui, ó, a parte do centro, que eu já fechei ali, ó, e vou abrir. Então, já tenho aqui, ó, o meu centro fechado. E agora eu vou posicionar na parte lateral. Lembra que aqui na lateral a gente fez os piques, que é onde vai ser o posicionamento do nosso bolso? Eu sei que isso daqui realmente vai ser uma lateral. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa parte que tá lisa aqui, ó, sem nenhum pique, vai ser o que eu vou unir aqui, ó, com o meu recorte. Então, eu vou colocar uma desse lado e a outra do outro lado. Então, eu vou posicionar aqui e vou alfinetar. E você vai garantir, ó, que onde tá os piques vai ficar realmente ali, ó, para a lateral. Fiz isso de um lado, venho fazendo aqui, ó, do outro lado. Perfeito, então já temos aqui, ó, a parte das costas já toda montada. Depois vamos lá na máquina, né? Só pra gente poder costurar aqui, poder pespontar. Então, eu vou reservar aqui pra poder montar agora a parte da frente. E aqui na frente também teremos lateral e centro. E o processo de montagem vai ser exatamente igual ao que já fizemos na parte das costas. Só vai mudar um detalhe que vai ser no centro da frente, porque como nós vamos fazer o fechamento com braguilha, nós precisamos deixar aberto aquele espaço, né, para poder costurar a minha braguilha. Então, eu vou só aqui, ó, primeiro retirar os meus moldes. Vou reservar aqui. Então, aqui eu sei que é a parte do centro, então eu vou escolher aqui novamente como esse lado aqui sendo o meu centro. Só que aqui, ó, da parte da cintura para baixo, você vai deixar mais ou menos uns 30 centímetros sem costurar, tá? Então, vamos costurar a partir daqui para baixo. Perfeito, então vamos abrir aqui, ó. E vamos colocar a lateral aqui junto com o centro. E vamos fazer aquele mesmo processo. Você vai ver onde vai estar aqui, ó, os piques que nós deixamos aqui, ó, fizemos, para eles realmente serem a parte, né, da lateral. Então, vou colocar aqui, ó, por cima. A parte lisa é onde vamos costurar aqui com o centro. Perfeito, então vou também lá na máquina para poder fechar aqui, fechar o meio, tudo por aqui com a margem de 1 centímetro. Tá vendo? Já temos aqui, ó, parte da frente e das costas montadas. Vou reservar. E a próxima parte que nós vamos trabalhar vai ser com o nosso cos. Ele já está entretelado. Se você não sabe como entretelar, tem um vídeo explicando só como entretelar, tá bom? E você vai perceber que ele tem duas partes iguais, né? Então, você vai posicionar um em cima do outro, direito com direito. E nós vamos fechar apenas aqui, ó, nessa parte de cima. Perfeito, então agora vai ser todo esse processo de costura que nós vamos fazer. Vamos montar a parte da saia, tanto costas quanto frente. Vamos montar o cos e depois vamos unir. Aprender, né, como aplicar o nosso bolso, mas eu já vou deixar algo aqui preparado do bolso que vai ser separado. Você vai perceber que o bolso, você vai ter 4 partes do bolso, né? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 2 para um lado e 2 para o outro. E aqui no bolso, nós vamos costurar aqui em volta, ó. Essa parte toda arredondada aqui, deixando aqui, ó, e aqui em cima, aberto. Perfeito, então já adiantamos bastante o processo de montagem aqui na nossa saia. Agora vamos lá para a nossa máquina, colocar linha,
Eu já até separei aqui a linha para minha saia, vamos encher bobina, deixar ela toda preparada, para assim começarmos a costurar a nossa saia pluma. Vamos lá? Perfeito, então já estou aqui na minha máquina de costura e deixei já tudo pronto. Já passei a linha, já enchi bobina e vamos começar com o processo de costura. Aqui a costura em si vai ser bem simples. Tudo que nós colocamos alfinete, nós vamos passar uma costura com 1 centímetro de margem. O que eu gosto para sempre me auxiliar nesse processo, para deixar a margem de costura retinha, é trabalhar aqui ó, com o meu guia imã. Eu coloco ele posicionando aqui, dando um espaçamento de 1 centímetro entre a minha agulha e ele, e assim eu vou garantir que eu vou estar trabalhando, né, com essa margem de 1 centímetro de costura. E aí, feito isso, você vai encaixar aqui a sua peça aqui dentro, ó. E você vai sempre lembrar de começar e terminar todo o processo da costura com retrocesso, tá? Para você garantir que a sua costura não vai se desmanchar. Então, você vai vir aqui, ó, costurando e sempre usando, ó, o guia como o seu guia realmente ali para você conseguir fazer a sua margem de 1 centímetro. Caso não tenha o seu guia, você pode ir aí no olho. Mas eu aconselho, esse aqui é baratinho, você encontra em armarinho, tá bom? Então, agora é só a gente vir aqui, ó, costurando. Oi? Terminou, também você faz ali o retrocesso e você vai repetir esse processo com todas as partes em que você fez em que você uniu aqui, ó, com o alfinete. Lembrando de sempre iniciar e terminar o processo de costura com retrocesso. Perfeito, então aqui, ó, a parte das costas já estão montadas, já tenho aqui, ó, as minhas 3 costuras. E vamos falar um pouquinho sobre a questão de acabamento. Então, eu vou dar aqui para vocês 3 opções de acabamento que vocês podem estar utilizando. A primeira opção é você fazer overlock, então, se você for trabalhar com overlock, eu aconselho você primeiro costurar e depois passar toda a overlock aqui na ponta, porque como estamos trabalhando com a parte que é no viés, que eu falei pra vocês, se você fizer primeiro a overlock, pode ser que estique o seu tecido. Então, primeiro você costura, depois você faz a overlock. E lembra de fazer com as peças abertas, tá? Caso não tenha overlock e a sua máquina costura zigue-zague, você pode fazer um zigue-zague bem juntinho aqui, ó, na parte da ponta que fazer esse refilado, tá bom? Uma outra opção seria você colocar viés aqui na ponta da sua saia, tá? Você pode colocar viés dos dois lados, também sempre fazendo, deixando a costura ficar aberta. Uma outra opção também seria você ir lá no ferro, ó, e dobrar essa pontinha aqui assim, ó, pra dentro, tá vendo? E deixar dobrada, porque depois eu vou fazendo aqui o pesponto, e esse pesponto seguraria essa dobrinha que você fez. Então, essas são algumas opções de acabamentos que você vai ter aqui para fazer na sua saia. Eu vou estar fazendo aqui com overlock, então eu vou lá fazer o overlock dos dois lados. Mas antes disso, já vou deixar a parte da minha frente da saia também montada. Agora, indo aqui para a parte da frente, vou começar primeiro unindo as laterais com o centro, tá? Com também essa mesma margem de 1 centímetro. Perfeito, já fechei, né, as laterais. Agora aqui na parte do centro, é aquela parte onde nós vamos precisar deixar aqui em cima, ó, um pedaço aberto, que é onde nós vamos estar costurando, né, fazendo toda a parte da braguilha. Então, eu vou deixar lá pra cima, tá vendo, sem costurar, e vou
costurando daqui pra baixo também com aquela mesma margem de 1 centímetro. Perfeito. Então, agora nós vamos lá fazer a questão do acabamento, o que você vai escolher das opções. Eu vou fazer uma aqui com viés para mostrar para vocês como é que seria aqui para fazer com viés, tá bom? Vou tirar aqui o meu guia imã e eu estou aqui com viés e ele é bem parecido aqui a cor, tá? Mas se você quiser também trabalhar com viés de uma cor diferente, algo assim, também não precisa se preocupar, não. Ó, você vai pegar o viés e você vai dobrar ele assim ao meio, que já vai te ajudar nesse processo aqui. Então, você vai vir aqui, você vai abrir uma dessas partes. Eu gosto sempre de estar trabalhando com a peça de baixo. E aí, você vai vir aqui, vai colocar aqui dentro, ó, o tecido dentro aqui do viés. Vai encaixar aqui e vai vir costurando. Então, você abre aqui, ó, e costura com o viés. E aí, você pode usar o viés tanto de algodão quanto de cetim, tá? Não faz diferença aqui, não. Ó, fica bem bonito também o acabamento com viés, tá vendo? E aí, você já vai costurando e já vai pegando dos dois lados. Aí terminou, corta e é só você depois vir aplicando aqui do outro lado. Então, você vai escolher qual vai ser o acabamento que você vai querer para sua saia e já vai fazendo em todas essas costuras aqui e a gente já volta para fazer o pesponto. Então, depois que você fizer todo o acabamento nas duas pontas, lembrando que a costura precisa ficar aberta, tá bom, meninas? Então, depois que a gente fizer isso aqui, a gente vai lá no ferro, abrir essas costuras e vamos voltar para fazer o pesponto, que o pesponto dá um tchan muito especial nessa peça. Então, já volta aqui. Perfeito. Então, ó, decidi no final fazer todo o meu acabamento com viés, que eu achei que ficou muito, muito, muito bonito. Ainda mais esse viés que é bem da cozinha do tecido, eu achei que ficou perfeito. E é bom que também dê uma estruturada a mais nesse tecido, que ele é um tecido um pouco mole, sabe? E aí, então, agora que nós já fizemos todo o acabamento, já fui lá no ferro, passei, abri todas as costuras, nós vamos fazer agora, ó, o pesponto. Tá vendo? Esse pesponto, ele é opcional, tá? Mas eu indico fortemente que você faça, porque eu acho que ele dá um tchan a mais à peça, fica bem bonito esse acabamento aqui. Tá? Então, por isso que é importante que você esteja com a costura aberta. Ó, você consegue vai ver aqui a diferença entre o que tá com pesponto e o que tá sem pesponto. Então, acho que um pesponto que fica dá um ar, assim, mais elegante à peça, tá? Então, vamos fazer vamos fazer esse pesponto aqui juntos. Vou mostrar pra vocês como que você vai se guiar para conseguir fazer esse pesponto mais reto possível. Então, eu estou aqui, né, com essa parte que que tá sem pesponto, para poder pespontar. Por isso que eu falei pra vocês que a gente precisa deixar a costura aberta. Porque se a gente deixasse tudo para um lado só, ia ficar um lado com bolo e o outro lado sem. Então, é importante a gente deixar os dois lados assim com acabamento. Então, aqui na minha máquina, como que eu me guiei? Eu peguei o meu calcador para ser o meu guia. Então, eu coloquei o calcador, a parte interna do calcador, rente a linha aqui da costura. E a minha agulha está aqui do lado, ó. E assim, eu consigo me guiar para fazer esse tipo de pesponto, tá vendo? Então, eu sempre vou margeando aqui a costura na parte interna do meu calcador. E eu venho, ó, fazendo essa costura. Então, aqui, ó, o segredo é ir com calma e guiando bem aqui, ó, segurando. E devagarzinho sempre.
Sempre lembrando de manter a costura aberta. Perfeito, então já fiz, ó, um lado todo. Então, agora eu vou voltar lá pro início. Vou fazer agora o outro lado. Então, agora eu vou me guiar colocando a costura rente com a parte interna, mas agora do outro lado, né? Eu quero assim, ó, um pesponto de cada lado, tá vendo como fica bem bonito, ó? Então, agora é só a gente fazer até o final. Beleza, então agora finalizando, você já tem os dois lados pespontados. Então, agora é só você repetir este mesmo processo com todas as partes, todas as costuras que você tem aqui, ó, da sua peça, para deixar aqui agora tudo pespontado. Então, agora que já temos lá, nossa saia já toda pronta, pespontada, montadinha direitinho, vamos passar para a parte do bolso. Então, primeiro preparar o bolso para depois aplicá-lo lá na nossa saia. Então, como a gente já fez lá na mesa, nós vamos primeiro fechar aqui na parte de baixo. E o que acontece? Aqui, novamente, você pode escolher como acabamento ou viés ou a costura francesa. Eu vou fazer com viés para seguir, né, a mesma lógica que eu fiz na parte da minha saia. Então, eu vou primeiro costurar aqui em volta. Perfeito. E agora, você vai vir, ó, com o viés, fazendo acabamento exatamente onde você acabou de costurar. Então, você já aprendeu como colocar viés. Só pegar, colocar aqui dentro e costurar aqui em volta. Perfeito, nós já temos aqui, ó, o bolso já todo com acabamento, já aqui com viés. Depois que eu passar no ferro, ele melhora aqui a estrutura dele, tá? Porque esse tecido é realmente bem mole. Aí agora, você vai pegar a sua saia e eu preciso que você pegue a parte da frente, tá? Não pode ser a parte das costas. Então, pra você saber qual que é a parte da frente, é fácil. É só pegar aquela, né, que tem a abertura aqui no centro. Perfeito. Aqui na lateral, você vai perceber que a gente deixou aqueles piques, lembra? Então, esses piques são a marcação da abertura do nosso bolso. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar primeiro aqui, ó, do avesso, a sua saia. E eu quero agora que você pegue um lápis e uma régua. Por quê? Nessa parte onde nós temos aqui, ó, os piques, eu quero que você desenhe assim, faça um risquinho assim, tá vendo? E você vai vir aqui, ó, marcando 1 centímetro. Depois você pode unir assim, ó, de um ponto a outro. Perfeito. E essa marcação é muito importante porque ela é que vai nos ajudar a saber onde é que nós vamos costurar aqui o nosso bolso. Então, ó, você vai pegar aqui o bolso, eu vou precisar que você abra aqui, ó, pegando aqui o lado direito, tá? Do seu bolso e deixa a outra parte, ó, solta. E você vai encaixar, ó, esse lado que tá aberto do seu bolso, aqui, ó, com a parte da frente da sua saia. E aí, você vai colocar um alfinete pra segurar. E nós vamos costurar aqui, ó, formando esse desenhozinho. Você vai costurar aqui, aqui reto e aqui embaixo também. Então, nós vamos começar aqui em cima. Então, você vai encaixar a agulha,
Vai tirar aqui o alfinete, vai fazer um retrocesso. E eu preciso que você vá e pare onde acaba a listra, tá? Onde começa a outra parte maior. Você vai deixar a agulha enfiada, tá vendo? Você vai girar aqui a sua peça, vai abaixar e vai vir costurando por aquela linha que você desenhou. E novamente você vai costurar só até o finalzinho. Parou? Deixa a agulha enfiada, levanta o calcador. Você vai girar e vai costurar aqui. Beleza, então terminamos aqui a costura. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui uma tesoura e você vai precisar cortar aqui por dentro, ó. Bem na diagonal, chegando bem próximo ali da costura, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro lado. Desse jeito. Agora, ó, você vai pegar, você vai abrir aqui a sua peça e você vai ver onde tá o seu bolso. O bolso aqui, ó, tá desse lado aqui, do meu lado direito. Então, você vai pegar aqui essa costura que você acabou de fazer, você vai jogar pro lado do bolso. Por quê? Porque a gente vai fazer aquela costura de peso, aquela costura de arremate bem aqui, ó, na pontinha. Então, você vai vir aqui, ó, do final da costura. Vai sempre, ó, abrindo e costurando. Eu não quero que você costure na outra parte que faz aquele ângulo, tá? É só, ó, realmente, até o final da parte reta. Perfeito. Então, agora temos nosso bolso já pronto, vocês acreditam? Ó, então, você vai pegar agora, ó, você vai abrir aqui, ó, e jogar essa partezinha pra frente. Vai ficar aquela quininha, ó. E aí você já pode juntar com o outro bolso, a outra parte do bolso que tá solta, ó. Colocar aqui um alfinete pra segurar. E aqui embaixo você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar, vai abrir aqui, ó. Vai puxar pra frente. E vai ajustar aqui o bolso. Posicionando no lugar certinho. E assim, ó, nós já temos o nosso bolso, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Aqui dentro. E eu vou só passar uma costura nessas partes que eu coloquei aqui o alfinete, só pra manter o meu bolso preso. E eu vou posicionar o bolso aqui em cima também, que ele tá solto aqui em cima, só pra deixar ele presinho aqui, na parte da cintura. Perfeito, então agora sim, ó, bolso prontinho. Falta só a gente passar pra poder vincar direitinho. Mas antes eu já vou fazer o outro bolso, né? São dois lados, um bolso de cada lado. Então, agora é só a gente repetir o mesmo processo. É bom que agora a gente vai praticar pra memorizar como fazer o bolso. Então, vamos começar, ó, fechando tudo aqui embaixo. Depois que fechar, nós vamos colocar viés aqui na ponta para fazer o acabamento. Já temos aqui, ó, o bolso pronto. Vou pegar agora a outra lateral aqui, ó, da minha saia. Lembrando que tem que ser na frente. Então, eu vou vir aqui, ó, do lado avesso pra poder fazer aquele desenho. Então, eu vou ver aqui, ó, onde estão os piques. Vou desenhar aqui. E vou marcar 1 centímetro.
Perfeito, então, vou vir aqui, ó, com o bolso, vou abrir ele aqui, ó, deixar um lado solto e vou posicionar aqui, ó, direito do bolso com direito da saia. Posicionei, agora eu venho aqui, ó, costurando. Depois de costurar, nós vamos vir aqui, ó, fazendo aquele pique na diagonal. Vou abrir aqui o bolso, vou pegar a costura, colocar virada em direção ao bolso e fazer aquela costura de arremate aqui. Bolso feito, então agora eu vou só colocar ele pra frente pra gente poder posicionar, então vou puxar essas pontinhas aqui. Juntar com a outra, o outro lado do bolso. Mesma coisa aqui embaixo. Eu já vou aproveitar aqui, ó, pra poder costurar e deixar posicionado aqui. Perfeito, já temos aqui, ó, o outro bolso prontinho. Falta só a gente passar lá no ferro, mas antes da gente fazer isso, eu já quero adiantar um processo aqui, que ele é muito importante, que é o nosso zíper, né, que vai ser a braguilha. Então, eu vou pegar aqui a parte da braguilha, vou pegar aqui, ó, tanto o pertingal quanto a braguilha, para deixarmos aqui já preparado, ó. Vou pegar aqui a parte do pertingal e vou dobrar ao meio. E aqui na parte de baixo, você vai vir aqui, ó, só costurando, fechando assim. E nós vamos aqui, ó, desvirar. E lá no ferro, ó, vamos passar ele assim, tá? Deixar bem vincadinho. Já aqui, ó, a minha braguilha, nessa parte arredondada, eu vou fazer o acabamento com viés. Então, eu vou vir aqui e costurar o viés aqui nessa ponta. Beleza, fiz aqui, já apliquei a braguilha, já apliquei o viés aqui na minha braguilha. Nesse outro lado aqui, eu vou estar trabalhando com overlock, tá? Mas, caso você não tenha overlock, você pode até trabalhar com o viés também, mas tem que tomar cuidado para não ficar muito grosso. Então, acho que talvez fazer um zigue-zague seja a melhor opção, caso você não tenha overlock aqui. Eu vou fazer overlock e já já eu volto. Então, fui no overlock, passei overlock aqui e também passei overlock no centro da peça, naquela parte que estava aberta, tá? Ó, eu não coloquei viés aqui porque o acabamento ia ficar um pouco mais grosseiro, tá? Então, deixei aqui tudo com overlock. Perfeito. Agora, eu vou precisar que você pegue o zíper que você vai estar utilizando para fazer aqui a braguilha da sua peça. Por quê? Eu vou precisar que você pegue aqui o zíper. Você vai colocar aqui, ó, em cima do centro do lado esquerdo, tá? E eu quero que você marque até onde vai o seu zíper. Mas você não vai marcar até o final aqui do zíper. Tá vendo que tem essa partezinha aqui pra tirar do seu zíper? Então, eu quero que você marque um pouco abaixo disso daqui, ó. Que vai ser, no meu caso, aqui. Por quê? Porque eu vou vir agora, então, ó, fechando essa parte aqui do centro, ó. Até onde vai estar o meu zíper. Até aqui. Então, eu vou costurar dali
pra baixo. Aí aqui nesse início, você pode fazer uma costura um pouquinho mais larguinha, não precisa ser 1 centímetro contado, pode fazer um pouquinho mais largo, tá? Mas coisa pouca. Então, agora eu vou pegar aqui a braguilha para poder aplicar nessa parte aqui, ó, da minha saia, que está aberto aqui no centro, que é onde vamos estar posicionando, né, o nosso zíper, fazendo a nossa braguilha direitinho. Então, eu vou estar fazendo a minha braguilha do meu lado esquerdo, tá? Então, eu vou guardar esse daqui e vou posicionar a minha braguilha aqui dentro. Então, nós fizemos aquela costura, né, até o final do zíper. O que eu vou fazer? Eu vou costurar a braguilha um pouco abaixo do início dessa costura. Então, eu vou colocar ela aqui um pouquinho para baixo e vou vir costurando aqui, tá? Então, eu vou colocar um alfinete aqui, ó, para segurar. E você perceber que vai ficar sobrando um pouquinho pra cima, não tem problema, tá? Depois a gente corta. Então, você vem aqui, então, você vai encaixar aqui dentro e vai costurar, unindo a braguilha com o centro da frente aqui. Perfeito. E olha, a ideia é que a braguilha fique bem próxima da costura que você fez aqui, ó. Aqui do centro, tá vendo que a minha ficou um pouco distante? Então, eu vou fazer uma costura um pouquinho mais larguinha. Só nessa partezinha final. Perfeito. Então, agora, ó, ficou bem próxima, tá vendo, ó? Da costura do centro. Então, agora eu vou abrir, ó, jogando todo esse excesso de costura pro lado da braguilha. Vou fazendo uma costura de arremate aqui, ó, na ponta. Beleza, então agora eu vou trocar esse meu calcador por um calcador mais estreito, tá? Se você não tiver esse calcador mais estreito, pode ficar com o seu normal, ou você pode colocar o calcador de zíper comum, tá? É só pra poder costurar o zíper um pouquinho mais fininha a costura do zíper, tá? Mas não tem uma regra aqui específica, não. Perfeito. Então, ó, desse outro lado que a gente deixou aberto, que é onde não tem a braguilha, é onde nós vamos estar costurando aqui, ó, o nosso zíper. Então, é só pegar o zíper, você vai colocar onde tem aqui o cursor pra baixo, assim, e nós vamos costurar aqui, ó. E aí, essa partezinha você pode deixar um pouco pra cima, tá? Não precisa começar ali, pode deixar um pouquinho assim passando. E eu vou colocar bem rente ao centro aqui, ó, da minha peça. Aí, tá vendo? Esse calcador estreitinho é mais pra poder chegar mais próximo ali dos dentes. Por isso que eu falei que com um calcador de zíper comum, você consegue fazer isso aqui também, tá? Perfeito. Então, agora eu vou lá no ferro pra passar aqui, ó, tanto a minha braguilha, quanto também passar essa costura aqui que eu acabei de fazer desse lado aqui do zíper, tá? Vou fazer aqui e já volto. Perfeito. Então, voltei ali do ferro de passar, ó. Olha como que já está ficando aqui, ó, perfeito. Então, agora tá tudo solto, né? A gente precisa agora aplicar o nosso zíper aqui no lado da braguilha. Então, eu vou virar aqui a minha peça do lado avesso. E eu quero que vocês observem um detalhe que é muito importante para que a gente consiga ter um bom transpasse e nossa braguilha aqui fique perfeita. Quando você levantar assim, você vai perceber que a distância da costura entre o zíper e o centro tem mais ou menos uma margem de meio centímetro, tá vendo? Então, precisa que seja assim para poder garantir que você consiga fazer um transpasse aqui do seu zíper para não ficar aparecendo na parte da frente, tá bom? Então, feito isso, verificado esse ponto, o que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui, ó, o lado do zíper, que está maior, e você vai vir aqui, ó,
posicionando, sempre deixando um pouquinho da margem aqui, ó, pra dentro em relação ao centro aqui da braguilha. Sempre deixando aqui, ó, uma margenzinha, tá vendo aqui, ó, pra dentro. Aqui é o centro da braguilha, então você precisa colocar aqui, ó, mais assim, ó, pra dentro. E você vai fazendo isso aos poucos, e vai colocando o alfinete pra segurar. Então, vem, levantou, colocou pra dentro, coloca o alfinete pra segurar. Perfeito. A gente pode até, ó, virar agora do lado direito e ver como é que tá aqui, ó. Se tá um transpasso legal, tá vendo, ó? Fica bem escondidinho lá o zíper. Essa é a ideia. E sem fazer bolo nenhum aqui na parte de baixo. Beleza, então feito isso, aprovado, o que você vai fazer? Então, você vai, ó, precisar agora deixar o seu zíper preso apenas na braguilha. Agora, ele tá preso na braguilha e na saia. Mas que a gente quer, então, a gente vai levantar aqui, ó. Vai soltar a saia e vai deixar com o alfinete aqui, ó, só na parte da braguilha. Desse jeito. Agora, nós vamos vir aqui, ó, aplicando o zíper só aqui na braguilha. Perfeito? Você pode ver que a saia está toda solta ali. Perfeito. Então, vou virar agora do lado direito, ó. Vi que tá bom, gostei. Então, eu vou deixar agora aqui, ó, a minha braguilha assim, ó, fechadinha. Pra eu conseguir vir fazendo aqui agora aquela costura, sabe? E aí, tem um truque que eu gosto de fazer, que é pegar o meu próprio molde, ó, dobrar só na parte reta, tirando aquele 1 centímetro. E eu coloco aqui assim, ó. E você pode vir desenhando, tá? O desenho é o jeito mais fácil. Então, você pode vir aqui, ó. Como eu tô só com lápis, eu não tô com caneta mágica, nem giz, nem nada, eu vou fazer só uns pontinhos assim de leve. Você coloca ele bem rente ao centro aqui e vai fazendo essa marcação. Tá? E agora nós vamos vir aqui, ó, fazendo o pesponto todo aqui por cima. Eu já vou voltar pro meu calcador normal e vou fazendo aqui a costura. Inclusive, você pode até, ó, ir sentindo também pra ver onde tá o posicionamento aqui da braguilha, pra você garantir também que você vai costurar em cima dela, né? Essa parte curvadinha você vai fazendo bem devagarzinho pra ficar bem bonita. E aí, como essa saia, ela tem pesponto, eu vou chegar ali bem próximo, né, da costura do centro. Vou deixar a agulha enfiada. Vou abaixar aqui, ó, com aquela mesma mágica que eu tava fazendo o pesponto. E vou aproveitar, ó, pra pespontar aqui até o final da minha saia, até a parte da barra. Perfeito, já venho fazendo aqui, ó, também o pesponto do outro lado. Beleza, pesponto feito, braguilha aqui costurada, eu vou retirar agora os meus alfinetes. E vou pegar agora a parte aqui, ó, do pertingal. Essa parte do pertingal, eu vou costurar aqui embaixo, ó.
Pra ficar assim com relação ao zíper. Então, deixa eu virar aqui do lado avesso. Então, é só colocar aqui, ó, por cima do zíper, tá vendo assim, ó? E costurar aqui. Costurado, vou só fechar aqui o meu zíper. E aí, você vai ver que vai ficar essa pontinha aqui, ó. Então, essa pontinha você vai usar pra poder juntar aqui, fechando aqui essa parte do peitinho, ó, pra não ficar assim aberta, tá vendo? Então, você vem aqui, junta aqui e passa uma costura pra fechar. E agora sim, o nosso zíper aqui, ó, a braguilha está 100%. Prontinho, tá vendo? Maravilhoso. E essa mesma técnica você pode usar pra fazer braguilhas de calças e shorts, tá bom? Pode ficar à vontade. Então, agora vamos continuar a montagem unindo a frente com as costas nossa saia, unindo aqui pelas laterais agora. Vou mostrar lá na mesa como que vai ser isso. Então, agora já temos a nossa saia montada, né? A parte das costas já estão aqui, ó, toda montada. Como eu falei pra vocês, eu fiz acabamento com viés e fiz todos os pespontos. E temos aqui a parte da frente. Na parte da frente tivemos mais elementos, né? Porque tivemos os nossos bolsos e a braguilha, né? Então, agora vai ser a hora de unirmos frente com costas pelas laterais. E esse processo vai ser um processo bem simples. É realmente só colocar aqui uma saia em cima da outra. E nós vamos aqui, ó, fechar as laterais. Aqui nas laterais vai ter um truquezinho quando o assunto for aqui a parte dos bolsos. Eu vou mostrar pra vocês lá na máquina tudo detalhado de como fazer isso aqui pra gente ficar com o bolso invisível na lateral. Perfeito, vamos lá? Então, vamos agora fechar as laterais. E como eu falei pra vocês, eu quero dar uma dica pra vocês com relação a quando formos fechar aqui, ó, na parte do bolso, né? Então, você vai colocar aqui, eu quero que você coloque um alfinete bem no finalzinho aqui da costura do bolso. Porque assim você vai conseguir saber exatamente onde você precisa ir para não ficar uma pontinha. Então, você vai conseguir, pelo tato mesmo, tá? Saber onde que vai estar aqui esse final deste bolso. Tá? E nós vamos fechando aqui, vamos costurar até o final. E a ideia é que nosso bolso fique bem costuradinho. Então, você vem sentindo aqui assim, ó, onde tá aquela quinazinha do bolso, ó. Parou, fez até um retrocesso. Vamos fechando aqui a lateral, sem costurar o bolso, tá, gente? Vamos fechar ele. Então, é bom que sempre você vai tocando e sentindo onde é que está o bolso. Pronto, agora eu cheguei até o final, agora é só costurar normal. É importante alfinetar para não ter o risco, né, de ficar uma ponta maior do que a outra. Já que aqui a lateral fica bem no viés do tecido. Agora vai ser a hora da verdade, pra ver como é que ficou aqui o bolso. E, ó, ficou perfeito, tá vendo aqui, ó? Tanto o início quanto o fim. Ó, é assim que tem que ficar, tá bom? E do outro lado vamos fazer agora a mesma coisa. Prontinho, então, laterais fechadas. Agora a gente vai fazer esse acabamento aqui na lateral. Eu vou fazer com overlock, mas se você quiser pode colocar viés e aqui pode ser costura fechada, tá? Não vamos pespontar as laterais. Então, depois você faz isso, agora nós vamos focar no cos. Então, vocês já viram lá como é que a gente vai fechar o cos aqui. Então, vamos começar fazendo essa costura aqui na parte de cima. Vou voltar, então, agora com o meu guia imã para me ajudar nesse processo. Lembrando de começar e terminar com o retrocesso.
Depois que fizer toda a costura, você vai vir aqui, ó, fazendo pix. E aí, você vai precisar pegar agora a sua saia aqui, só pra gente conseguir saber qual lado é qual. Vocês vão entender o que que é isso. Vocês viram que a gente fez aquele pique aqui, ó, embaixo, né, no meio. Esse pique é referente à parte do centro aqui das costas dessa costura. Só que vai ver que um lado vai ser maior do que o outro, justamente por conta aqui, ó, da braguilha. Então, desse lado que tem a parte do pertingal, ele é maior. Essa parte aqui da braguilha, ela vai ser menor. Então, eu preciso que você dobre aqui, ó, você vai pegar aqui na pontinha, ó, onde está o pique, você vai dobrar aqui ao meio. Você vai ver, ó, que esse lado vai ter um lado menor do que o outro, tá vendo? Ó? Então, esse lado menor é o lado que eu vou precisar costurar aqui, ó, na minha braguilha. Então, sendo assim, esse outro lado que tá aqui em cima vai ser o meu forro, meu acabamento. Então, é desse lado de cá que eu vou fazer o pesponto e vou colocar o viés. Então, deixa marcado aí qual que é o lado do acabamento, tá? Isso é muito importante. Então, agora eu vou vir aqui, ó, colocando todo o excesso de costura aqui pro lado. E vou abrir aqui e vir passando aquela costura de arremate aqui pra fazer o acabamento. Beleza, então agora eu vou lá no ferro passar tudo. Vou dobrar aqui também o meu cós e vou passar. E também vou passar os passadores. Lembrando que o passador, ele é opcional. Mas caso você vai fazer, você pega aquela sua tira, você vai, ó, dobrar de um lado, dobrar do outro. Depois vai dobrar ao meio, como se fosse um viés. Pra deixar assim prontinho pra gente só pespontar e depois aplicar na saia. Então, vamos fazer esse processo e eu já volto aqui. Já estou de volta aqui na máquina, então, como eu falei pra vocês, eu fui lá no ferro. Já passei aqui os meus passadores, tá vendo? Já tudo vincado. E eu vou vir aqui agora, ó, fazendo um pesponto em cada uma das extremidades. Perfeito, passador já costurado. E aqui já tô também com o meu cós passado. Então, eu vou cortar aqui um passador maior do que o meu cós, tá? Depois, se ficar grande, é só a gente diminuir o passador, não tem problema não. E vou precisar de 5. Então, agora eu vou pegar a minha saia de volta. Para assim poder posicionar todos os meus passadores. E os passadores, eles só vão nas costuras que tem o pesponto, tá? Então, você vai vir aqui. Vai posicionar aqui, ó, o passador. Deixando ele centralizado, tá? Com a costura. Beleza, então já temos aqui, ó, passadores já posicionados. Agora eu vou pegar o meu cós e eu vou procurar onde tá aquele pique, né? Aqui do centro. Porque aquele pique do lado que não tem o pesponto aqui, eu vou estar posicionando ele junto com o centro das costas. Então, eu vou posicionar aqui, ó, no centro das costas. Perfeito. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o lado, vou abrir o zíper, vou pegar o lado aqui que é da braguilha, vou pegar aqui a pontinha, ó, vou abrir o meu cós e eu vou deixar com 1 centímetro aqui, ó, de margem pra fora. Vou posicionar agora aqui e agora eu venho, ó, distribuindo toda a cintura da minha saia aqui pelo meu cós. Lembrando que vamos precisar deixar todas as costuras aqui abertas, tá? E agora, vou pegar a outra extremidade do meu cós
junto aqui, ó, com o pertingal, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar ali, ó, um pedacinho pra fora. Vou posicionar aqui com o alfinete. E vou vir aqui, ó, distribuindo tudo. Perfeito, então já temos aqui, ó, já tudo alfinetado. Vamos unir o cos com a saia, com a margem aqui, ó, de 1 centímetro de costura. Perfeito, então aqui, ó, já temos nosso cos já aplicado aqui na peça. Posso retirar, então o cos ele já prende automaticamente também aqui os passadores. Aí agora, desse lado que ficou aberto aqui, o acabamento que eu vou estar utilizando vai ser viés. Então, vamos aplicar um último viés aqui, nessa parte. Então, vocês já aprenderam como é que faz esse processo, então tá simples. Aí não precisa colocar lá na ponta, tá? Dá um espaçozinho assim, para a costura de virar ali não ficar tão grosso. Aí desse lado de cá, a mesma coisa, não costura o viés até o final, não. Deixa um pedacinho sem fazer. Perfeito, então eu vou tirar aqui e agora, antes de ir lá pro ferro, eu vou aproveitar e já fazer o fechamento aqui da frente pra tá fazendo já o acabamento. Então, ó, aqui na parte da braguilha, eu vou dobrar assim, né, sempre dobrando ali na costura. E vou, ó, costurar assim, deixando desse lado da braguilha o que tá... Deixa eu botar o alfinete. Desse lado aqui, eu vou, ó, deixar dobrado assim, tá? E aí, vamos costurar aqui, ó, fechando com 1 centímetro de margem. E aqui nós vamos desvirar. Desse jeito. E do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui, vamos dobrar e fechar aqui. Também deixando, ó, dobrado aqui. E desvirar. Perfeito, então agora eu vou lá no ferro para fazer o seguinte. Eu vou colocar toda essa costura aqui pra cima e colocar essa pra baixo, tá? Deixar essa costura aqui, ó, do cos toda aberta. Mas antes de ir lá, eu já vou aproveitar pra fazer a barra, tá, gente? A barra que eu vou estar trabalhando aqui na minha saia é uma barra dobrada 2 vezes normal. Então, eu vou vir aqui, vou primeiro dobrar uma vez, passar uma costura, depois vim dobrando a segunda vez. Pronto, então dei a primeira volta, agora eu venho dando a segunda volta.
Perfeito, então agora que já temos barra pronta, vamos só lá no ferro, fazer aquele processo aqui que eu falei pra vocês do cos, para assim voltar e finalizarmos a nossa saia, tá ficando linda. Voltei, agora vamos então finalizar a nossa saia, fazendo esse acabamento aqui do cos. Então, já deixei tudo passadinho aqui, bonitinho. E é o seguinte, nessa parte aqui, ó, da braguilha, nós não podemos deixar o nosso cos assim. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir fechar até o final por conta, né, dessa partezinha aqui do zíper. Então, a gente precisa deixar este início aqui do acabamento do cos viradinho. Por isso que eu não coloquei viés até o final, tá? Então, você vai deixar ele dobradinho assim, ó. Tá vendo? O suficiente para poder passar aqui dos dentes do zíper. É só isso. O resto já pode ficar retinho, normal. Desse lado de cá, não tem necessidade, mas eu acho melhor do que deixar assim, tá? Então, ó, eu venho também, dobro aqui essa pontinha, coloco ela pra baixo, assim, e costuro. Aí, eu vou aproveitar pra fazer isso de uma forma mais bonita, pra ficar um acabamento melhor, tá? Então, eu vou, ó, abrir aqui a minha peça. Agora que eu lembrei que existe um jeito mais fácil, mais bonito de fazer isso. Vou desdobrar aquela partezinha que eu costurei. Deixa solto assim. Você vai pegar aqui o seu cos e vai colocar aqui por cima, ó, a parte do acabamento. E nós vamos costurar, fazendo aqui e assim. Só até passar do dente do zíper, tá? E agora a gente pode desvirar e fica assim, ó, o acabamento. Tá vendo? Eu gosto bastante de como fica. E aí, do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vou desvirar aqui, vou tirar esse aqui que eu já fiz. Vou colocar aqui, ó, a saia pra baixo, o cos pra cima e vou vir fechando aqui. Perfeito, então agora, ó, eu vou vir agora pelo lado direito, passando uma costura aqui dentro, ó, pra poder segurar o meu forro, fazendo o acabamento ali da parte do cos. Perfeito, chegou até o final, aí você para, e aí por dentro fica assim o acabamento, ó. Fica bem legal. E agora nós vamos só, por último, prender aqui os nossos passadores. Então, você vai colocar assim, ó, pra cima. Vai cortar um pouco do excesso que ficou grande, né? Vai dobrar assim. E vai costurar aqui, fechando o seu passador. E agora você vai repetir esse mesmo processo aqui com todos os passadores. Perfeito, então agora sim finalizamos todo o processo de costura da nossa saia. Vamos agora cortar as linhas, ajeitar tudo e fazer o último elemento que vai ser o caseado e o botão. Então, vou vestir depois no corpo, mas é pra vocês como ficou o resultado final da nossa saia. Vamos para o último elemento que falta da nossa saia, que vai ser o nosso abotoamento. Eu já estou aqui, ó, com os meus caseados prontos e com os botões prontos também. Eu optei por fazer com o botão encapado. Esse botão encapado, ele é o de número 22, então para quem tiver interesse em fazer encapado também é esse número, tá? Que eu escolhi aqui. E já fiz o caseado, já deixei o caseado prontinho. Então, vamos agora aplicar. Eu quero dar uma dica pra vocês, porque quando nós estamos trabalhando com um botão muito grande assim, a gente precisa saber onde costurar o botão pra não deixar o nosso cos assim se abrindo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, vou
primeiro passo, né? Abrir o meu caseado. Desse jeito. Só que aí o que acontece? Em vez da gente costurar o botão exatamente no centro do caseado, você vai marcar mais aqui no canto. Então, vou pegar aqui algo para marcar, vou deixar aqui, ó, o meu costa retinho, vou abrir aqui, ó, e no cantinho aqui do meu caseado, eu vou marcar onde vai ser o posicionamento do meu botão. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou fechar, vou deixar, ó, na posição certinha, vou abrir e no cantinho aqui, eu vou marcar onde vai ser costurado o meu botão. Então, eu vou abrir aqui e já deixei aqui a agulha com a linha preparada. E vou costurar um botão normal, tá? Não tem nenhum segredo aqui na hora de costurar. Só que nesse meu botão, ele tem 4 pontos. Então, se você tiver, vai ser melhor do que aquele botão de 2, que só são 2 lados, sabe? Ele assim fica mais estável. Mas não atrapalha também, não. Agora terminei e vamos ver como é que ficou. Perfeito, tá vendo na posição quando ele fica mesmo? Depois que a gente vestir, ó, a braguilha ela vai ficar no mesmo lugar. Se você tivesse colocado o botão pra lá, assim, aí ia ficar folgado assim, no que você abrisse ia ficar aparecendo. Então, por isso que é melhor você costurar no cantinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha outra saia. Prontinho, então agora temos a nossa saia finalizada, prontinha pra gente usar. E assim chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que já estejam aí com a sua saia pluma pronta, linda para você usar e arrasar por aí. E não esquece de compartilhar comigo as suas criações, que eu fico muito feliz em ver. Eu espero muito que você tenha gostado, tenha conseguido seguir o passo a passo e tenha feito aí a sua saia de uma maneira linda, perfeita, impecável, com todos os detalhes para você usar e arrasar por aí. Te espero na nossa próxima aula e até já. Beijos!